Começando mais um podcast aqui. Meu nome é William, sou do primeiro colegial do ensino médio. Esse aqui é o Diego. Olá, meu nome é Diego, eu sou biólogo, mestre em botânica, sou pai de aluna, né, a Isabela, do quarto ano, e estou na escola, ajudando a escola em alguns projetos. Quais são os projetos que você está fazendo aqui na escola? A gente começou esse ano agora a desenvolver a parte da horta, então eu estou dando auxílio para a escola para poder desenvolver todo o plantio de forma correta, com a horta, desenvolvendo as estruturas. A gente está agora aguardando para terminar a parte da estufa para poder melhorar o processo produtivo ali da horta. Já fizemos plantios de herbáceas e algumas ervas para uso tanto de cozinha como temperos e tudo mais, ou algumas que são medicinais, como por exemplo o guaco, que já está plantado também na horta. E essa semana passada a gente veio desenvolvendo agora junto com a Mostra do Conhecimento, que vai acontecer em outubro. A gente começou algumas palestras com os alunos sobre sustentabilidade. E aí, além disso, eu estou ajudando duas salas de aula, o quarto ano, que é a sala da minha filha, com o projeto, e o sexto ano, com a professora Sueli, sobre o projeto que vai trazer né, o estudo da botânica, a importância da botânica, que hoje para a sustentabilidade é algo que está se tornando cada vez mais raro. Profissionais da área de botânica que sabem fazer identificação de plantas, ou até no caso que a gente vai trazer também, identificação de madeira, que é uma das coisas que eu fiz durante minha vida. Identificação de madeira para fiscalização de madeireiras, para redução. Isso acaba auxiliando também na redução de desmatamento, né, de você ter um controle maior do comércio de madeiras. Então são esses dois projetos, a horta, e aí provavelmente para o ano que vem começar a implementar a sustentabilidade na escola. Você acha que a sustentabilidade, assim, desde criança, você acha que é algo muito importante, assim, para a gente? Sim, é fundamental. Hoje a gente vê a necessidade, né, do estudo da sustentabilidade desde o início, desde a formação básica, justamente porque os profissionais às vezes eles chegam no mercado de trabalho sem ter base suficiente para poder compreender o que está acontecendo na sustentabilidade. Então, o estudo da sustentabilidade e as bases que fornecem o entendimento e a compreensão sobre a sustentabilidade dentro da escola é de extrema importância. Então, conhecimento sobre ecologia, para a gente conseguir entender melhor o planeta onde a gente vive, ter uma ideia do que seria, por exemplo, visão holística, que é o contrário do reducionismo que a gente tem nas escolas, para ter uma compreensão maior do sistema onde a gente vive, e o pensamento sistêmico, que é a parte onde a gente faz a integração entre os conhecimentos, e aí a gente consegue entender muito mais profundo o conhecimento de acordo com essa integração. Porque quando a gente pensa em conhecimento, todo conhecimento, seja, ou todas as disciplinas, elas estão interconectadas e interdependentes. E o pensamento sistêmico, ele auxilia a gente a entender quais são essas conexões, quais são os fluxos, e isso dá um suporte muito grande para o profissional no futuro de compreender melhor a sustentabilidade e elaborar projetos que vão trazer resultados muito mais efetivos e mais benéficos para a sociedade. E conectar, né, também, todas essas e conseguir fazer algo melhor, né? Sim. Fazer um aprendizado melhor. Sim, sim. O profissional que recebe esse tipo de conhecimento, essa base, ele vai estar muito mais preparado não só para a sustentabilidade, mas mesmo para os desafios de diferentes profissões. Você ter a base de pensamento sistêmico e visão holística ajuda você a desenvolver melhor um projeto na área de engenharia. Ou a gente pode pegar um exemplo agora, passado na pandemia. O vírus que atacou praticamente a sociedade, o mundo inteiro, ele tinha vamos dizer assim, o efeito dele no corpo era sistêmico. Ele não era uma doença que atingia só um órgão ou uma área do corpo.
ela atingia o corpo como um todo. Então, pegar, por exemplo, agora, né, como que a visão holística e o pensamento sistêmico auxiliam. A gente pegar, por exemplo, a pandemia agora, né, o período da pandemia, com o vírus do SARS-CoV. Ele era um vírus que atacava de forma sistêmica o corpo. Então, ele não tinha um efeito no corpo localizado, só pulmão ou só alguma área do corpo. Ele atacava o corpo de uma forma sistêmica. E isso causou, vamos dizer assim, um transtorno na área médica, que os profissionais de medicina hoje, com tamanha especialização, hoje a medicina, você sai da faculdade, você sempre busca um foco, uma especialização. E aí, quando você se depara com uma doença que que é sistêmica no corpo, o profissional que está muito especializado, ele não está tão preparado para entender toda essa sistêmica, porque ele saiu da faculdade e começou a estudar só um foco dentro da área de medicina. Principalmente quando é algo novo, né? Você não tem preparo para isso, né? Geralmente. Sim, é algo novo, é uma coisa diferente, mas o fato de ser uma doença sistêmica causou algo mais crítico. Então, quais profissionais que se saíram melhor para lidar com esse vírus? Eram profissionais que trabalhavam na área socorrista, ou eram os médicos intensivistas que trabalham dentro de uma UTI e lidam com essa questão sistêmica de forma muito mais intensa? Ou, por exemplo, os médicos que são os clínicos gerais. Né? Você tem os clínicos gerais que eles estudam o corpo de uma forma muito mais integrada, é uma forma mais sistêmica. Então, esses profissionais eles se saíram muito melhor para lidar com a doença do que os profissionais que estavam se especializando. Essa ideia de se especializar, né, a questão do linearismo, causa e efeito, de você focar muito numa área só, acaba agravando que quando acontece uma questão dessa que é sistêmica, o profissional não está preparado. Uhum. Então isso ajuda para qualquer área de conhecimento ou qualquer profissão, de você ter essa visão holística e o pensamento sistêmico vai auxiliar o profissional a se desenvolver melhor. Então por isso que é importante ter esse tipo de abordagem que é a base para a sustentabilidade dentro da escola, porque isso vai dar uma base muito maior para o profissional no futuro, seja lá qual área ele escolher para se tornar profissional. Putz, que da hora, mano. E como pai, você entende que não só você fazendo esse projeto, você consegue influenciar outros pais a não só trazer, tipo, uma criança a uma escola assim que já tá tendo um projeto de sustentabilidade, mas sim como incentivar eles a também pesquisar sobre. Durante um período eu já fui professor também de escola e essa integração com os pais ela é importante, porque a escola ela pode ser um disseminador de conhecimento. Então, lógico, é óbvio que os pais se integrando na escola é algo muito benéfico, porque assim, a escola, a gente é só parte da vida da criança, né? A criança vai passar aqui 5, 6 horas dentro da escola, então é parte da vida dela. A escola vamos dizer assim, seria como parte da nossa família. Então, ela auxilia, ela nos ajuda, né, a fazer a criação dos nossos filhos. Então, essa integração, os pais, né, que têm disponibilidade, que vêm para a escola para ajudar nessa educação, eles estão ajudando a formação do próprio filho. E é uma das coisas que, para mim, é muito importante. Porque, como profissional de sustentabilidade, eu e minha esposa, a gente fala muito sobre isso dentro de casa. E aí, muitas das coisas que a gente fala dentro de casa sobre sustentabilidade, por essa diferença que tem dentro da escola, de ser linear e reducionista, acaba tendo meio que um conflito do que a gente aborda dentro de casa com o que é abordado na escola. Então, trazer esse conhecimento para dentro da escola e integrar isso de uma forma que o que eu apresento para minha filha dentro de casa e o que ela vê na escola sejam semelhantes, para ela a formação vai ser muito mais facilitada. Então, no meu caso, né, para mim tá sendo uma vantagem de eu também estar ajudando a escola, porque eu estou ajudando a criação da minha filha. Eu estou preparando a escola onde ela vai terminar a formação dela de uma forma melhor para ela sair uma profissional mais capacitada no futuro. Então, eu acho que todos os pais, né, diferente das áreas, têm esse potencial de você ajudar a criação do seu próprio filho, né? Lógico que a gente tem que pensar no tempo disponível dos pais. Sim. Não são todos os pais que têm um horário tão flexível,
Mas é super importante isso para a formação. Essa base desde criança, né? Sim. Eu acho que, como eu falei, para mim foi mais importante por causa desse conflito. Né? Que muitas das coisas que a gente trazia em casa não são as mesmas coisas, a forma de trabalhar da escola. Então, integrar isso para a criança, tirar esse conflito, né, entre duas visões diferentes, ajuda muito para a criança. Porque você tem uma formação mais fluida, né? Você consegue reforçar mais isso, né? E desde pequeno você ter uma boa visão de mundo. Sim. E você se preparar, né, para isso. Sim. Porque no mundo de hoje em dia isso vai ser algo muito importante, não só para nossas carreiras, mas para nossa vida pessoal em si. Sim. A gente depende da sustentabilidade. Não é uma coisa de carreira, é uma coisa de vida. Né? Toda pessoa tem que saber, não importa que ela seja uma dona de casa. A dona de casa ela vai ter papel importante também dentro da sustentabilidade. Porque você pensa que, vamos dizer assim, você tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Se cada um dos 8 bilhões fizer a sua parte, cada vez mais a gente vai alcançar uma sustentabilidade mais efetiva para o planeta. Então não é só uma coisa profissional dentro das empresas, é uma coisa que a gente faz dentro de casa, com atitudes básicas, né, atitudes simples de economizar água, de economizar energia elétrica, às vezes até a forma da gente se alimentar, de trazer uma alimentação mais natural, isso vai reduzir a quantidade de plástico que você produz. Você pode, né, as frutas e legumes, verduras, todas elas não precisam de embalagem, você tem a casca. E aí a casca você pode fazer compostagem para cuidar das plantas que você tem dentro de casa. Por exemplo, em casa. Aqui a gente está passando calor agora dentro da sala. Em casa, em média, fica entre 22 e 25 graus dentro de casa. Porque a gente colocou uma quantidade maior de plantas dentro da casa e as plantas, elas... Cria uma sombra que refresca. Não a questão só da sombra. A troca gasosa e a transpiração que as plantas fazem dentro do ambiente, elas reduzem a temperatura. Então hoje eu tenho um ambiente dentro de casa que é como se fosse um sistema climatizado dentro da casa, só que eu não tenho aparelho nenhum fazendo isso, são só as plantas. E além disso, por exemplo, as plantas elas trazem outros benefícios para a gente, como purificação de poluentes, elas auxiliam, por exemplo, na concentração para o estudo, elas auxiliam na relação interpessoal das pessoas, elas proporcionam maior confiança das pessoas, entre as pessoas, por questão de metabólitos que as plantas soltam, da coloração, né? Você tem uma questão de cromoterapia influenciando também nas pessoas. Então, essas são coisas simples que às vezes a gente não presta atenção por falta de conhecimento, que podem auxiliar o bem-estar da nossa família mesmo. Ajuda mesmo, né? Não só dentro de casa, né? Só que para isso a gente precisa, né, de ter essa parte, essa base ecológica, essa ligação, conhecimento, né? Essa visão mais holística, esse pensamento mais sistêmico, para entender como que todas essas coisas funcionam. E isso é uma das coisas que a gente pode abordar na escola. Então, por exemplo, vocês que estão no ensino médio, é uma coisa que o professor de biologia às vezes não aborda. Ou como que você pode trazer melhor qualidade de vida para dentro da sua casa utilizando plantas que você está estudando na escola, na sala de aula. Ou eu brinco muito com minha filha. Eu integro, por exemplo, ela está no 4º ano, ela não tem química ainda, mas ela já tem conhecimento de um monte de coisa de química porque a gente trabalha com química quando está cozinhando. É o melhor laboratório que tem. Estudar química. O melhor jeito de aprender é brincando, né? Com a cozinha. Então, minha filha do 4º ano já sabe o que é pH, como que o pH influencia, ela consegue entender o que acontece no pH, porque a gente trabalha isso quando vai lavar roupa ou quando vai fazer alguma coisa dentro da cozinha, ela tem essa integração. Ou outros pontos, por exemplo, ela tem 10 anos, está no 4º ano, mas ela já tem noções de física que a gente vê, por exemplo, eu converso muito com ela sobre física enquanto eu estou dirigindo. Então é importante você ter conhecimento, por exemplo, de física na direção, para você saber como fazer uma tomada de curva, quais forças que vão estar influenciando na tua vida. Então, quando a gente começa a integrar todo esse conhecimento na nossa vida, a gente começa a melhorar a nossa vida. Você começa a reduzir, por exemplo, no carro.
chances de ter um acidente, Oh. você melhora a sua alimentação dentro da casa, você pode, né, reduzir a temperatura e melhorar a qualidade de ar dentro da tua casa. Então são várias coisas que quando a gente começa a integrar, é aquela questão, né, que nas palestras eu estava falando para as crianças. As pessoas não entendem o que é sustentabilidade. Então, se a gente pegar a palavra de sustentabilidade e separar ela, você vai ter duas palavras: sustentar e habilidade. Então, sustentabilidade é a habilidade de sustentar. Mas o que as pessoas acabam esquecendo é que a habilidade de sustentar é a vida. E na vida, tudo está englobado. Desde quando você levanta até a hora que você vai dormir. Tudo que acontece durante a sua vida é sustentabilidade. Então, a forma como você lida com a sua vida e as coisas que você faz com a sua vida são sustentabilidade. Então, né, eu já dei vários exemplos aqui de ações e coisas que a gente pode modificar no nosso dia a dia que trazem mais sustentabilidade e vão trazer não só sustentabilidade para o planeta, mas bem-estar para a família como um todo. Pequenas coisas, né, que vão mudando o nosso Sim. dia a dia e nos auxiliando, né? Sim. Então, com isso, você reduz chances de ficar doente, você reduz chances de ter uma depressão, de ficar estressado, porque tudo isso, quando você começa a integrar tudo isso, vai te trazendo cada vez mais benefícios para a vida, benefícios que vão te auxiliar, por exemplo, para a criança, quando ela vem para a escola, ela está muito mais tranquila para poder aprender. Apta, né? Ela vai ter uma qualidade do corpo, né, uma saúde muito melhor para poder acordar melhor, vir estudar mais tranquila, de dormir melhor, com coisas simples que a gente vai aprendendo. E a escola, né, como eu dei vários exemplos, a escola é importante, porque muito do que a gente estuda aqui na escola, a gente pode aplicar no dia a dia e isso traz N benefícios. Então, essa integração é super importante. E aí é aquilo, né, os pais que podem vir para a escola, como eu tenho oportunidade, e auxiliar com isso, é imprescindível, né? Porque essa integração escola-casa é fundamental. Se a gente separa, que é uma das coisas, na época, como professor, a gente sofria muito disso. A educação que a gente tem, que a gente desenvolve na escola, muitas das vezes os pais eles não levam isso para casa. E aí você tem essa lacuna, né, entre a casa e a escola. Essa barreira, né, que divide. E os pais acabam cobrando a escola de coisas que não é papel da escola. É o papel que os pais na casa deveriam complementar e fazer, ou melhor, eles deveriam fazer isso dentro da casa e a escola é só um complementar. Só que essa ideia, esse entendimento também é falho, né? Então, é super importante essa integração família e escola. Esse aqui, então, foi o nosso podcast com o Diego. Muito obrigado pela sua presença aqui. E não perca o próximo, viu? E valeu.